Hoje eu salvei Jesus. Definitivamente é isso mesmo que eu estou falando. Hoje, por uma graça particular, eu salvei a Jesus Cristo e você precisa ficar comigo até o final desse vídeo. Mas eu quero pedir um empenho seu aqui comigo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, porque o que eu vou falar é de uma gravidade máxima, tá? Eu estava na Santa Missa, fui comungar ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Antes eu participei de um momento de adoração. Mas assim, eu estava com a alma num estado mais elevado hoje por uma graça, porque eu estava meditando algumas coisas que o próprio Jesus Cristo disse para a Beata Alexandrina referente ao abandono que ele sofre no Santíssimo Sacramento, a tristeza que ele sente. Ele diz até uma coisa interessante, ele falou: é bom você fazer apostolado de visitar os presos, mas eu sou preso aqui do sacrário e ninguém vem me visitar. Então assim, eram escritos onde Jesus demonstrava queixas para a Beata Alexandrina do abandono que ele sente do seu próprio povo, do povo da Igreja Católica. Meu coração estava sensível, eu recebi graças por causa disso. E no momento de receber Jesus, eu estava na procissão eucarística, na fila para receber Jesus, e eu vi que aconteceu meio que um burburi, e o padre estava meio que saindo do altar, assim que ele estava na escada do altar, para ir atrás de uma mulher. E aí eu percebi que estava acontecendo alguma coisa, eu falei: padre, deixa que eu vou. E aí eu pensei que era uma senhora, porque aí eu fui perseguindo ela para ver se ela tinha comungado ou não, porque eu ia falar para ela comungar Jesus. Mas ela comungou. E aí uma conhecida minha de anos falou assim: é esta mulher aqui. Aí eu falei: o que aconteceu? Ela falou: Jesus caiu no chão. Ela falou: ela colocou no bolso. Eu falei: cadê Jesus? Ela falou: eu coloquei no bolso. Eu falei: me dá isso daqui agora. Eu falei: me dá aqui agora. Jesus agora. Aí ela veio e pegou Jesus do bolso de trás da calça jeans dela e me deu 2 hóstias consagradas, que era hóstia consagradas, fragmentada no meio, toda estourada. Entendeu? E aí eu fui, estava com a hóstia na mão, e a ministra extraordinária falou: me dê aqui. Eu falei: não, eu vou comungar. Coloquei na boca, comunguei na hora e voltei pro lugar. Então, primeira coisa, vamos conversar sobre esse primeiro ponto. Jesus caiu no chão e a mulher foi, pegou o nosso Senhor Jesus Cristo, colocou no bolso e sentou em cima dele. Pensa se eu não estivesse chegado ali na hora por uma graça, tá? Eu não estou falando que eu sou super-homem, pelo amor de Deus. Eu sou muito bem quem eu sou diante de Deus. O homem é o que é diante de Deus e nada mais. Lembra que tu és pó e ao pó tu irás retornar. Mas eu estou falando sobre esse tema que eu salvei Jesus, foi por uma graça dele. De livrar ele de uma profanação ou de uma coisa horrenda que poderia ter acontecido. Agora, que grau de fé católica que essa moça tinha de estar na Santa Missa, de ir comungar, e qual que é a percepção concreta e real que ela tem da presença de Jesus no Santíssimo Sacramento? Se ela entendesse que ali, naquele pedaço de pão, e Santo Tomás de Aquino comenta muito bem isso: não deixe que os vossos sentidos vos enganem. Você vê que é cheiro de pão, mas não é pão, tem gosto de pão, mas não é pão. É o quê? É o corpo, sangue, alma e divindade. Ou seja, aquele que criou o universo, o mundo com a palavra, estava contido ali, presente, na sua totalidade. E é assim que se comporta? Se senta em cima de Jesus? E se leva Jesus para fora da igreja? E depois aonde ela iria colocar? Porque se ela não comungou na hora, o que ela iria fazer com Jesus? Aí deve se lembrar do que muitos santos falam, porque tinha um zelo enorme para com o Santíssimo Sacramento. Por exemplo, São Cirilo de Jerusalém, que diz que é melhor a gente perder um membro do nosso corpo, ou o nariz, ou os olhos, ou até as mãos, do que a menor partícula do corpo de Jesus. E São Cirilo está coberto de razão, porque é Jesus inteiro que está ali. E o mesmo ainda fala: se você perde na sua casa uma correntinha de ouro, algum objeto valioso, você não vai ficar procurando com força. Quanto mais não vale o corpo de Jesus do que qualquer coisa. E o que aquela mulher fez com Jesus? Ela sentou em cima de Jesus. E aí eu me pergunto, 2000 anos de fé católica, e o povo tem ido comungar fisicamente, mas não tem comungado espiritualmente, como vai dizer Santo Tomás de Aquino. E o que me preocupa isso é aquela frase terrível de São Pedro Julião e Marte, que eu gostaria de receber luzes para fazer um vídeo só sobre isso. O reino de Satanás avança na medida em que a fé na Eucaristia é diminuída. Na vida dessa mulher estava totalmente diminuída, porque ela sentou em cima do próprio Deus, colocou ele no bolso. E assim, é uma dor tremenda você vê a desorientação acerca do maior mistério de amor. Porque Jesus Cristo disse a Beata Alexandrina Maria da Costa: a Eucaristia é o maior milagre da minha sabedoria.
Sendo Deus onipotente, que tudo pode, o que ele poderia dar mais do que dar a si mesmo? Nada. E aí quando você vê o milagre de Lantiano, ele entrega o quê? O miocárdio do seu coração. Por isso que eu sempre faço questão de deixar aqui o exemplo da devoção ao coração de Jesus, que pediu reparações pelas ofensas com que ele sofre já há muito tempo atrás para Santa Margarida Maria Alacoque. E assim, é uma dor tremenda de ver como os católicos têm se comportado referente a Jesus presente no Santíssimo Sacramento. E aí são todas as pessoas que ajoelham na hora da consagração que fazem os gestos corporais. Mas eu lembro muito bem nesse momento de uma frase de Santo Agostinho que diz: a fé não está no corpo que se inclina, mas no coração que crê. E quem crê em Jesus verdadeiramente não faria jamais uma coisa dessa. Não colocaria Jesus no bolso. Ah, você crê que Jesus está aí? Creio, mas qual que é a sua atitude de fé diante disso? Colocar no bolso e sentar em cima dele? Agora eu te pergunto, o que você faria numa ocasião como essa? E o que eu fiquei muito feliz foi que o padre, ainda conheci ele hoje, nunca tinha visto o padre, até peguei o contato dele, porque fiquei muito feliz, porque terminando a missa ele foi dar uma catequese sobre o zelo que devemos ter para com Jesus na Eucaristia. E ensinou como que se deve receber Jesus e tudo direitinho, conforme o cardeal daqui de São Paulo deu o direcionamento. Tem algumas coisas que eu não concordo, e aí eu tenho liberdade de falar, essa coisa desse uso de máscara excessivo dentro das igrejas, e essas coisas das pessoas, mas isso daqui é coisa para outro vídeo. Mas o que eu estou querendo dizer aqui agora é que o padre teve uma atitude louvável, que na verdade é o dever dele como sacerdote, como pregador da palavra, como catequista da doutrina de Nosso Senhor, ensinar as pessoas como devem se comportar diante dessa questão do Santíssimo Sacramento. E por isso que eu falei, o dia que eu salvei Jesus, eu salvei Jesus do quê? Pela graça dele, não foi eu sou super-homem, pelo amor de Deus, gente. Eu estou falando porque isso daqui foi nada mais, nada menos uma grande graça que eu recebi e uma grande alegria. O Senhor me concedeu a graça de salvá-lo, talvez de uma profanação, dele ser jogado no lixo, dele ser esquecido, de fazer qualquer coisa. Eu não sei o que aquela mulher poderia ter feito, mas eu sei que foi uma coisa tenebrosa e que nós católicos devemos ter repugnância desse tipo de coisa. E o que nós podemos fazer? Amar a Jesus por quem não ama e catequizar. E é isso que eu estou fazendo nesse vídeo. É catequizando, é falando de Jesus. Eu gostaria que você fosse uma extensão desse apostolado. Que você se unisse junto comigo como católico e compartilhasse esse vídeo, a fim de aumentar no coração dos católicos o amor a Jesus e minimizar o sacrilégio, as ofensas, as profanações contra Jesus no Santíssimo Sacramento. Deixa o seu comentário aqui embaixo, porque me é muito importante saber o tipo de efeito que esse nosso apostolado tem surtido na vida de cada um de vocês. Deus te abençoe e viva Jesus Eucarístico.